Oi, pessoal, bom dia. 8 horas da manhã em ponto. Amanda Klein aqui falando com vocês de um cenário diferente. Vocês devem estar estranhando, nossos telespectadores assíduos do Mercado Aberto, mas vou te contar por quê. Eu estou aqui num evento que eu vou participar daqui a pouco, vou entrevistar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, então é por um bom motivo, mas não quis deixar de fazer esse Mercado Aberto com vocês, dando as principais informações do dia do mercado financeiro, política, economia, mas já indicando que esse programa vai ser mais curto. Eu vou falar por 10 minutos e depois vocês vão assistir a um trecho de uma entrevista minha para o programa UOL Líderes com a presidente da Amazon Brasil. Então vamos fazer essa introdução rápida, passando aí pelos principais pontos e amanhã, claro, a gente vai repercutir a minha entrevista com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ontem foi mais um dia de recorde histórico no índice Bovespa, que atingiu pela primeira vez mais de 186 mil pontos. Vamos colocar o gráfico no ar, já é aquele gráfico que mostra exatamente o comportamento da Bolsa. Aliás, desde janeiro, desde o comecinho do ano, a gente tem visto esse comportamento muito positivo da Bolsa brasileira. Está aí para vocês, 186.241 pontos, uma variação positiva só ontem de 1,80%. E pega desde o dia 2 de janeiro, começou ali nos 160 mil pontos, são mais de 26 mil pontos de alta, mais de 15% só esse ano. De novo, o que está explicando esse movimento? Bom, primeiro vamos falar do dólar, porque o dólar chegou ao menor nível desde maio de 2024. 21 meses, fechou abaixo dos R$ 5,20. Vamos colocar o gráfico do dólar, que a gente também mostra o comportamento da moeda americana desde janeiro, que tem seguido o sentido inverso da Bolsa, ou seja, de queda. Começou janeiro em R$ 5,42, já está valendo R$ 5,18. Ontem foi um movimento forte de rotação de portfólio. E o que justifica? Qual é o argumento para isso? Segundo a Bloomberg, autoridades chinesas avisaram as instituições financeiras daquele país, que estão entre os maiores detentores de títulos do Tesouro americano, os famosos treasuries, de que era hora de se desfazer de parte desses papéis ou então de comprar volumes menores, porque as autoridades chinesas julgam que há um momento que neste momento, neste ambiente, há um aumento de risco associado aos treasuries, aos títulos do Tesouro americano, e também um aumento de volatilidade. Você imagina que isso automaticamente significa que todo esse dinheiro que era colocado no ativo considerado mais seguro do mundo acaba rotacionando, sendo direcionado para outros mercados. E os mercados emergentes, como o Brasil, se beneficiam desse fluxo de capital externo, de dinheiro gringo. Vamos dar uma olhada nos outros mercados, como estão as negociações, na verdade, na Ásia já estão encerradas, agora às 8h03 da manhã, pontualmente, muito mais tarde na Ásia, já é noite por lá. E olha Tóquio, 2,20% de alta, isso aqui ainda é reflexo da vitória retumbante da Sanae Takaichi, a primeira-ministra, que com 3 meses no cargo, convocou novas eleições e conseguiu uma maioria esmagadora no parlamento, principalmente na Câmara Baixa, em que ela detém o partido, os aliados, detém cerca de 2/3 então 2,20 de alta em Tóquio. Hong Kong subiu 0,44% e a China ficou ali quase meio de lá, 0,13%. Vamos sobrevoar a Europa, porque as bolsas abriram com comportamentos mistos desta terça-feira, destaque para Londres, a queda de 0,39%, Madrid uma leve baixa de 0,04%, Frankfurt no 0 a 0 quase, e Paris alta de 0,38%. Agora vamos dar uma olhada em como fecharam as bolsas americanas ontem. Rapidamente, Dow Jones, olha ali, 0,04 de alta, S&P 500 0,47 de alta, Nasdaq subiu 0,90, uma retomada das ações de tecnologia que tinham sofrido quedas também bastante importantes na semana passada. E por último, o índice Bovespa, o dólar, que a gente já mostrou para vocês. Também quero passar rapidamente pelas declarações do Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, que fizeram preço ontem no mercado financeiro. Começando por uma palavrinha-chave que ele usou, que é a de calibragem. Será a estratégia do Copom para as próximas reduções, para calibrar de quanto será o corte na taxa de juros. Hoje, a maior parte do mercado aposta em 0,5 ponto percentual de queda na próxima reunião do Copom. Mas a gente também, que está no território mais conservador e acha que o primeiro corte será de 0,25. Vamos ouvir. Eu acho que agora a gente chega num momento onde a palavra-chave desse ciclo de política monetária é a palavra calibragem. Você tem uma surpresa, entre aspas, positiva, que é a inflação
se comportou melhor, seja a inflação corrente ou as projeções, do que se esperava naquele momento. Mas também é verdade que a atividade se mostrou mais resiliente do que se esperava naquele momento, do que se esperava para uma taxa de juros no patamar de contração que a gente colocou. Então, ele está falando aí, né, da queda das expectativas de inflação. Ontem a gente mostrou o boletim Focus, já a quinta semana consecutiva de redução das expectativas, chegou a 3,97%, lembrando que a meta de inflação é 3% ao ano, mas ele também faz uma ressalva aí durante essa longa explanação nesse evento em São Paulo, de que o mercado de trabalho tem surpreendido para cima, né? Está em níveis de desemprego historicamente baixos, o que dificulta, é bom, obviamente, para a população brasileira, mas dificulta muitas vezes o trabalho do Banco Central de levar a inflação à meta. Vamos ouvir um outro trecho do Galípolo em que ele faz uma espécie de explanação do que aconteceu, uma descrição do que aconteceu no processo de liquidação do Banco Master. Até chegar um momento em novembro, onde existiam, como já ficou público pela declaração do Ailton, apenas 4 milhões em caixa, já existia um processo administrativo sancionador em cima do banco desde o primeiro trimestre de 2025, porque não estava cumprindo o compulsório, mais de 2,5 bi para trás no compulsório, e um banco que naquela semana tinha mais de 120 milhões para pagar em CDBs que não estavam cobertos pelo FGC e que tinha 4 milhões em caixa. Então, esse era o cenário que a gente assistiu, que foi bastante bem fundamentado ao longo de todo o processo. E no finalzinho, o Galípolo faz um agradecimento ao presidente Lula e enaltece a autonomia do Banco Central. Eu agradeço a Deus de estar passando por um processo como esse, tendo como presidente o presidente Lula. Não só pela forma como ele reforçou na fala dele, na última fala, a autonomia, e eu quero sublinhar essa expressão, porque foi ele que sublinhou, a autonomia, a garantir a autonomia do Banco Central e da Polícia Federal. E muita gente pode dizer, bom, mas isso é uma garantia constitucional, está dado ali. É isso mesmo. Mas que a gente ter essa certeza, essa tranquilidade, que a gente vai poder trabalhar com essa devida autonomia, sem que ninguém nos pergunte o que está sendo descoberto, o que não está sendo descoberto, e garantir essa proteção por parte do presidente da República, que, para além dessa garantia que ele está dando, a experiência que o presidente tem, tendo passado por diversas crises, o que essa experiência traz para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho é bastante importante. E, gente, para terminar aqui essa edição do Mercado Aberto mais curta, eu vou chamar uma declaração também do presidente Lula, que ele faz menção ontem ao Trump, fala que não quer briga com o americano. Se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. Lá dentro é ficar falando na televisão, eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho, sabe, o maior submarino do mundo, eu tenho um avião, um navio que é 100 vezes mais importante que da sua. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? O presidente Lula fez graça, mas tem uma visita, né, que ele diz que está marcada com o Trump agora para março, e eles devem se encontrar novamente depois daquela última reunião na Malásia para discutir combate ao crime organizado e uma série de questões econômicas também. Pessoal, por hoje é só, já são quase 8h10 da manhã, então, de novo, eu tenho um evento aqui com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma entrevista que a gente vai repercutir amanhã. Daqui a pouco, às 9h, sai IPCA, será a primeira divulgação da inflação do ano. Teve o IPCA 15, mas a primeira divulgação do índice cheio, do índice de janeiro, né? O mercado está com expectativa de que seja algo em torno de 0,33%, parecido com o que veio em dezembro. Vamos ficar atentos a esse índice, porque isso também vai ajudar a dar um termômetro da magnitude dos cortes do Banco Central, do Copom, a partir da próxima reunião.